Está começando mais um episódio do Nossa Esperança, o podcast oficial da Igreja Presbiteriana Nova Esperança. E a gente está aqui para quê? A gente está aqui para descobrir a história da nossa igreja. E hoje a gente vai descobrir uma parte super importante que marca muito a vida da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja de imigrantes aqui nos Estados Unidos e especificamente em Orlando. E a gente tem uma coisa que eu acho que eu nunca vi em nenhuma igreja por aqui. A gente tem um escritório de imigração dentro da nossa igreja. E aí a gente trouxe para você aqui hoje a presença ilustre da nossa querida Adriana. Adriana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Queria que você se apresentasse um pouquinho, assim, a gente está fazendo um podcast para apresentar a igreja para o mundo, para quem está chegando e para a própria igreja. Eu queria falar um pouquinho, queria pedir para você contar um pouquinho de quem é você. Quem é a Adriana? Adriana, é isso aqui. Meu nome é Adriana Beckes, eu estou nos Estados Unidos desde 2001. Conheci a Igreja Nova Esperança em 2015, por acidente. Sempre passava aqui na frente da igreja. Não conta não, daqui a pouco eu vou te fazer essa pergunta. Ok. Resume mais. Ok. Adriana. Então, cheguei nos Estados Unidos em 2001, trabalho com imigração desde 2004, sou casada, sou mãe, trabalhadora, essa é a Adriana. É isso, vamos fazer um jogo que a gente faz aqui no começo, que é o seguinte, a gente vai te perguntar o que você prefere, isso ou aquilo, e aí quem tá em casa vai te conhecer um pouquinho melhor. Ok. Pode ser? Pode ser. Valendo? Yes. Vamos lá, pizza ou japonês? Japonês. Sem dúvida, sim. Yes. Dia ou noite? Dia. Ação ou comédia? Comédia. Docinho ou salgadinho? Docinho. Café ou suco? Café. Pô, rápido, né? Cream cheese ou requeijão? Requeijão. Não pensou nessa. Gostei. Porque yeah. Inglês ou português? Inglês. É sobre isso que a gente quer falar. Vamos lá. Você deu uma adiantada um pouquinho em como é que começou a sua história com a Nova Esperança. E aí eu queria pedir pra gente entrar nesse assunto. Antes disso, como é que começou a sua história com Deus? Ela começou antes da Nova Esperança ou foi na Nova Esperança? Não, foi bem antes. Eu tinha 4 anos quando eu comecei a frequentar a Igreja Batista lá em Brasília. Legal. Sempre gostei muito de me envolver com os ministérios de ação social. Trabalhava muito com crianças, visitava os velhinhos, era a minha paixão. Quando eu entrei nos Estados Unidos em 2001, comecei a frequentar a igreja metodista. Depois da metodista, batista, Assembleia de Deus, e aí conheci a Igreja Nova Esperança. E como é que foi essa passagem aí na frente? A passagem na frente da igreja. Minha filha estuda na escola aqui do lado. Até hoje não, né? Não, ela estudava na época, eu morava aqui perto, eu passava sempre na frente para deixar ela na escola, mas eu nunca imaginei que aqui era uma igreja brasileira. Porque não tinha a bandeira do Brasil, não tinha nome, então passava sempre. Um ano depois, que a minha filha ainda estava estudando ali, eu descobri que tinha um pastor Wesley em East Orlando. E eu comecei a procurar, pastor Wesley. Encontrei um post no Facebook de 2013, isso era 2015, e mandei uma mensagem. Aí o pastor, não, é esse o endereço. Aí quando eu coloquei no GPS do meu telefone, 0,2 milhas. Ok! Daí eu vim no culto de quarta-feira. No culto de quarta-feira foi bem legal, conheci algumas pessoas e estou aqui desde então. E aí, como é que surgiu essa ideia do escritório de imigração nesse processo? Assim, você entrou? Quando eu entrei, eu conversei com algumas pessoas aqui, me perguntaram o que eu fazia, eu expliquei que eu trabalhava com advogado de imigração e o pastor Wesley já tinha um departamento aqui que ajudava os imigrantes com relação a preenchimento de formulário, dúvidas, renovação de passaporte. E ele me apresentou o pastor Sandro, que eu acredito que era o responsável na época, e a gente começou a conversar, por que você não ajuda então nesse ministério e tudo mais. E aí foi gerando a ideia, porque eu sei que o sonho já estava no coração do pastor Wesley. E eu já trabalho com isso, gosto de ajudar. Então mesclou tudo e a gente correu atrás de criar o nosso escritório de imigração. E você falou que desde pequenininha você tem essa alegria, esse prazer de fazer ação social. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho, tem gente que conhece essa realidade do imigrante, mas tem gente que não conhece, assim.
Como é que é para uma igreja ter um relacionamento de ajuda ao imigrante? E qual é a relação disso com a ação social? Tem alguma noção de generosidade dentro do trabalho que você faz hoje? Tem. Eu vejo assim que, como profissional, é muito importante você instruir as pessoas no que precisa fazer, no que precisa, nas leis, como seguir as leis, o que precisa se cumprir para chegar ao propósito de receber o documento que você tanto sonha. Só que, como imigrante, é muito difícil de você fazer com essas coisas acontecerem, né? Então, a ajuda de, às vezes, tentar explicar para a pessoa como funciona, o que fazer para não se prejudicar, segurar na mão da pessoa e caminhar junto para que esse sonho venha a se realizar. Eu acho que está muito vinculado ao processo imigratório e a ação social e o trabalho que a igreja faz, que é de abraçar a pessoa, de realmente ajudar e tudo aquilo dentro daquilo que é preciso ser feito. E diante disso, a gente fala também sobre uma noção de dificuldade de acesso da informação, né? Yes. A gente tem muitas pessoas que, apesar de hoje em dia a gente ter a internet, que hoje facilita muito o acesso, né, a você entender as coisas, mesmo assim o processo é complicado, é caro, é difícil de se achegar. Sim, a informação é muito difícil de conseguir, muitas das vezes a pessoa não sabe aonde buscar esse tipo de informação, não é na língua da pessoa, então assim, tem todo esse trabalho que a gente faz, entendendo nossa cultura também, facilitando a questão de pagamentos, de custos. Eu sei que é caro o processo migratório, então nosso escritório trabalha de uma forma para ajudar realmente a comunidade naquilo que é preciso ser feito. Deixa eu te pedir, então, por favor, pedir para você tentar buscar na sua memória histórias de ajuda, assim, de diferença que você tenha visto essa ação social fazer na vida das pessoas, assim. Você lembra de alguma coisa que você... Tem uma história bem marcante do escritório de imigração da Igreja Nova Esperança que eu acho que marcou muita gente quando tudo isso começou. E foi bem no início do nosso escritório. Estávamos num culto não me lembro se era uma sexta-feira, uma quarta-feira, mas a gente estava num culto e Deus colocou no meu coração para orar sobre uma pessoa. E conversamos várias vezes, mas eu nunca perguntei sobre a vida imigratória dessa pessoa, eu sou bem discreta com relação a isso. Se você quiser me dizer, você me fala, não vou perguntar. Mas passou um tempo, Deus me deu um sonho sobre essa pessoa e eu sabia algumas coisas que estavam acontecendo na vida dessa pessoa que não tinha nada a ver com a imigração, né? Mas Deus me deu um sonho e Deus tinha falado comigo, você vai falar para essa pessoa esse sonho. Só que eu não estava encontrando a oportunidade de falar o que eu tinha sonhado. Até que um dia terminou o culto e parece que todo mundo desapareceu ali da igreja e estava eu e essa pessoa no templo. E Deus falou, agora é o momento. E eu falei para essa pessoa, olha, eu não sei da sua situação imigratória, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu tive um sonho que Deus estava falando, que Deus me mostrou que você estava jogando os papéis fora. Eu não sei o que significa, não sei o que é, mas esse foi o sonho. E essa pessoa começou a chorar e falou, olha, eu vou te contar a minha situação e eu quero que você coloque na presença de Deus, porque eu já procurei outras pessoas, já procurei ajuda, tentei resolver a minha situação, mas não aconteceu. E eu falei para ela, também não sei o que Deus quer com tudo isso, mas vamos orar. Oramos e entregamos na mão de Deus, Deus trouxe estratégias e hoje essa pessoa tem um green card. Caramba! Então, assim, se não fosse Deus agindo quando a gente pede a resposta dele ou quando a gente se entrega realmente na presença dele, eu não creio que isso teria acontecido. Que maneiro, que legal escutar isso, assim. Porque eu passo um tempo aqui com vocês, então eu conheço um pouco do trabalho de vocês, mas assim, o que você acha que é diferente de um escritório de imigração fora da igreja para o nosso escritório de imigração, assim, dentro da igreja? Eu acho que a gente não somente toma conta do processo imigratório, mas a gente se preocupa com as almas, né? A gente tem aquele cuidado de tentar abraçar a causa. Muitas das vezes é uma causa difícil, muitas das vezes é algo que você quer arrancar os cabelos porque a pessoa não entende,
Mas a gente entende que tem algo espiritual, Deus tem uma promessa na vida de cada um, eu sei que Deus tem um chamado e nós, como funcionários do escritório de imigração, a gente quer usar o nosso dom de talentos para colocar em prática aquilo que Deus entregou para a gente e orar pelas pessoas que entram no escritório, orar pelas pessoas que a gente está trabalhando com elas e fazer a diferença. Adriana, fala aí. Adriana, voltando um pouquinho sobre a Adriana mesmo, né? Você falou que já trabalhou, que você chegou aqui e trabalhou no escritório de advocacia. Da onde que veio isso? No Brasil você já trabalhava com isso? Você já gostava do direito? Você já teve alguma paixão no Brasil por isso? Chegou aqui, caiu de paraquedas? Como é que foi essa coisa, esse encontro com a imigração? Eu caí de paraquedas, praticamente. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, minha ideia não era de ficar, eu não tinha sonhos de visitar a Disney, não. Eu vim porque a minha irmã morava aqui e eu vim para visitar, tinha terminado o high school, faz muito tempo. E antes de começar a faculdade, eu pensei, vou viajar. E vim para os Estados Unidos, chegando aqui, passou um ano mais ou menos, eu conheci o meu esposo. E na época eu era membro da igreja metodista e o pastor dessa igreja era muito amigo também. Ele era amigo de um advogado de imigração e esse advogado de imigração foi o que eu contratei para fazer o meu processo imigratório uma vez que eu casei com meu esposo. Passou-se um tempo, esse advogado estava precisando de uma secretária e o pastor da igreja falou, Adriana, vai, você não está trabalhando, vai. Só que eu não falava o inglês fluente. Eu não imaginava o que era, mas esse advogado me deu a oportunidade de trabalhar como secretária. Ele não falava português, by the way. Então, aprendi bastante. Quando eu comecei a trabalhar com ele como secretária, 3 meses depois, a assistente dele pediu demissão e eu comecei a trabalhar em processos imigratórios. E coincidiu de que o primeiro caso imigratório que eu fiz foi o meu. Porque eu tinha contratado ele, mas ele não tinha feito o processo ainda. E eu cheguei no escritório e eu fiz o meu processo. Então, isso foi em 2004. E desde então trabalho com isso. Que legal. Tem uma noção, assim, eu acho que as pessoas que não conhecem a realidade do imigrante, elas têm uma percepção de que às vezes as coisas são muito simples, né? Tipo assim, as pessoas estão erradas, as pessoas estão certas, as pessoas não deveriam, as pessoas deveriam. E quando você fala do próprio povo de Deus, você fala de um povo que é imigrante, né? De um povo que estava numa terra estranha, que vivencia essa experiência. E aí quando você traz essa percepção de que isso é um processo missionário, de que isso é uma ação missionária, a gente está falando da vida das pessoas, do sonho das pessoas, das dificuldades de cada um. Então esse olhar que você traz de tipo assim, a gente ora pelas pessoas, já é uma coisa que faz muita diferença nesse lugar, entendeu? Tipo, você fala, caramba, eu não estou aqui numa posição de juiz, eu estou aqui numa posição de uma mão que está estendida para alguém que está precisando, assim. Isso faz diferença no seu alimento, assim, tipo, alimento no que eu falo, na sua vontade de acordar de manhã e vir pra cá. Sim, eu tenho um prazer enorme de fazer isso. Eu sei que Deus tem um chamado para cada um. E dentro desse escritório, eu sei que Deus me chamou para isso. Eu sei que Deus tem muito ainda para fazer nas nossas vidas, no nosso escritório, com as pessoas que a gente trabalha. Mas eu vejo o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem cuidado do seu povo. E eu agradeço muito a Deus que Ele me colocou nessa posição, porque eu consigo ver, sabe? Que a diferença, quando você tem um relacionamento com o Senhor, você vê que Deus colocou o chamado na vida de uma pessoa, você entende o chamado dessa pessoa e você está fazendo o máximo para que esse chamado venha acontecer, você acompanha essa pessoa e no final você vê, olha os frutos que tiveram, né? Então, eu amo o que eu faço e é diferente justamente por causa disso. Tem esse lado espiritual que alimenta a gente todo dia, acordar de manhã e vir para cá fazer o que a gente faz. E é um trabalho de legalização, né? De uma maneira geral, é um trabalho que visa acertar as coisas, né? Então, tipo, acho que isso traz uma legitimação muito grande para a missão da igreja aqui nesse lugar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá, estou assistindo esse programa, estou no Brasil, eu estou doido para ir morar nos Estados Unidos.
Qual seria o seu primeiro conselho para essa pessoa? Ore. Ore, entregue nas mãos do Senhor. Bom conselho, bom Né? conselho. Assim, por experiência própria, se eu soubesse no passado o que eu sei hoje, eu não teria vindo. Assim, as dificuldades. Eu louvo a Deus pelos resultados, hoje eu vejo os frutos, eu agradeço a Deus que Ele não me falou antes o que iria acontecer. Assim, os resultados são maravilhosos, eu não trocaria nada, mas se você me dissesse, você tem que passar por isso, isso, antes de chegar nisso, eu teria desanimado. Então, assim, quando é de Deus, se Ele colocou no seu coração e Ele falou, vai. E as coisas vão acontecer. E se prepare, porque não é tão simples quanto muitas pessoas falam, né? Nesse preparo, quando você fala preparo, eu acho que é super importante. Você precisa vir mesmo entendendo que Deus está confirmando isso e tal. Mas dentro desse preparo, se Deus confirmou, né? Deus falou, vai, beleza. E eu acho que ainda mais quando Ele confirma, eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte. Né? A gente Com sempre certeza. fala sobre isso. O que depende de nós, a gente deve fazer. O que depende de nós? Estou lá no Brasil, cara, preciso me preparar. Eu tenho uma profissão ou eu não tenho uma profissão, eu estou indo na cara e na coragem, eu estou indo debaixo de uma direção de Deus, enfim, tem algum preparo, alguma coisa que a gente pode fazer, que a pessoa que está lá no Brasil pode fazer para chegar aqui um pouco mais preparada, um pouco mais assim... Com certeza. A pessoa precisa entender o que ela vai fazer aqui nos Estados Unidos, ela tem que entender quais são as necessidades para morar aqui nesse país. Você tem que estar preparado financeiramente, emocionalmente, você tem que entender... Tá, vamos lá, peraí. Ok. Preparado financeiramente. Hoje, o que você consideraria o mínimo de grana para eu começar a pensar em vir para cá? Hoje... polêmico. É difícil de te dizer, mas o aluguel hoje está caro, né? Sim. Então, vamos supor, você vai pagar um aluguel. Se é uma família de 2 pessoas, você vai querer um apartamento de 1 quarto, você não vai encontrar nada por menos de $1.500 agora. Nada. 1.700. 1.700 por aí. E assim, vai depender da área que você vai morar também. Procura conhecer a comunidade que você vai se envolver, as escolas que as crianças vão participar. Procure entender... Procurar uma igreja próxima a você é muito importante quando você está num país diferente, você ter uma comunidade que fala a sua língua, que entende a sua cultura, porque senão você vai entrar em desespero. Você viu que ela girou, não disse um valor, né? Depende, é difícil. Ok, vamos lá. 1.500 de aluguel. Carro, você vai precisar de carro porque aqui não tem ônibus, não tem transporte reliable. Então você vai precisar de um carro. Carro noçãozinha de você... inglês para entender o que Please, reliable yes. é importante. Então, o inglês também seria bom você ter um básico. Você vai precisar resolver situações para você mesmo, situações que você vai precisar pelo menos o básico do inglês. Pelo menos uns $30 mil, 40, 50. Aí você desanima muita gente. Então, depende do período que você vai ficar aqui nos Estados Unidos. Acho que além do dinheiro, eu acho que a pergunta do Renan tá atrás é mais para advogada Adriana do que para amiga Adriana, assim. Qual é o melhor caminho? Seria através do trabalho, né? Uma coisa assim, ou habilidades especiais? Deixa de visto, eu só esclarecer um pouquinho. Eu não sou advogada, tá? Eu sou accredited representative. Eu sou licenciada pelo Departamento de Justiça para representar. Yes. Deixa eu te interromper então de novo, já que você falou isso. A gente tem um escritório na igreja. Esse escritório ele é licenciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para fazer alguns casos migratórios. É isso? É isso mesmo. Beleza. Yes. Agora, tem uma dúvida, uma pergunta. O pessoal fala, a Adriana é advogada? Adriana é paralegal? O que é a Adriana? A Adriana não é advogada, a Adriana não é paralegal. Paralegal é uma pessoa que trabalha abaixo de um advogado. Você responde, você é uma assistente de advogado. Eu fui paralegal de 2004 a 2018. A minha licença me autoriza a representar o cliente perante a imigração em casos com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Eu não faço processos de deportação. Quando você tem que aparecer perante o juiz de imigração, eu não represento o cliente lá. Podemos fazer casos de trabalho, mas o nosso foco
é ajudar a comunidade de baixa renda e a comunidade que precisa de ajuda. Então, por exemplo, se você vai querer fazer um processo de investimento, EB5, tecnicamente eu posso fazer esse processo para você. Mas se o meu foco é para ajudar a comunidade de baixa renda e você tem $800 mil para investir nos Estados Unidos, não sou eu a pessoa que você vai procurar. Você vai procurar um advogado para fazer isso. Então, o nosso foco mesmo é ajudar a comunidade em processos de mudança de status, extensão de status, aplicação para o Green Card, cidadania, DACA, TPS, coisas do tipo. Renovação de autorização de trabalho, renovação de viagem. Eu vou na entrevista com o cliente quando preciso, eu luto pelo seu caso quando preciso. Tem um formulário que eu assino dizendo que eu sou responsável pelo seu processo. Então, assim, a responsabilidade que eu tenho com o seu caso é similar a que um advogado tem. Mas eu não sou ainda advogada. Tá bom, então, mas para Credit Represented Adriana, Yes. Não existe um caminho assim, tipo, eu quero ir para os Estados Unidos, vou só paga, tipo, é isso, investindo e tal, mas... Então, mesmo a maioria dos imigrantes tem essa ideia de que se eu investir dinheiro eu vou ganhar. Não, é um processo. Não significa que você vai dar $800 mil e que você vai ganhar o Green Card. Eu já vi pessoas perdendo $800 mil e não recebendo o Green Card. Entendeu? Então, todo o processo que você pretende fazer com a imigração é uma aplicação, é uma petição. Não significa que você vai ser aprovado. Né? Claro que você tem as regras, né? Tem a lei da imigração, os regulamentos que você tem que seguir. Normalmente, quando você segue esses regulamentos, o caso é aprovado. Aprovado, né? Mas não são todos. E aí, para quem está aqui, quem é da igreja, assim, como é que é esse processo de acesso ao escritório? Assim? Qualquer um pode vir? Qualquer pessoa pode nos procurar. Nós temos o atendimento de segunda a sexta-feira, de 9 às 3 horas da tarde. Geralmente ligue para o escritório, não no meu celular, please. Mas você pode entrar em contato com a igreja, o telefone da igreja, o nosso atendimento é de 9 às 3 e marcamos uma consulta e eu posso tirar suas dúvidas, responder suas perguntas e ver qual seria o melhor caminho. Que eu acho que essa seria a melhor opção de cada pessoa. O Renan perguntou quais seriam os caminhos, né, para se legalizar aqui no país. Isso depende de cada um. Quais são os seus planos, quanto você tem para investir, o que você pretende fazer. Você está querendo ficar aqui temporariamente, é um período, você vai voltar, você quer ficar e permanecer aqui, receber o Green Card. Então, cada um tem a sua história. O ideal seria procurar um profissional que possa te escutar e te dar o conselho de qual caminho a seguir. Deixa eu pegar esse gancho que você levantou, da individualidade de cada história, de cada um. O fato da gente hoje ter acesso à internet é bom, porque ajuda as pessoas a não ficarem no escuro, mas a internet também, ela soterra você de informações que nem sempre são boas. Exato. Vou dar um exemplo, assim, uma coisa que a gente escuta muito falar hoje é do visto EB2, né, de habilidades especiais, assim. Como se ele fosse um caminho super simples e super fácil. Como é que é isso, assim? Não é um caminho simples, não é um caminho fácil. Tem muitas promessas que foram feitas nesses vídeos que não são verdade. Mas eu sei que, assim, até 2016, esse processo de EB2, National Interest Waiver, era um processo bem difícil de se conseguir. Em 2016, o regulamento mudou, onde enquadravam-se mais pessoas do que se enquadrariam antes. Então, por isso, de 2016 para cá, muitas pessoas começaram a procurar esse tipo de visto, muitas pessoas foram beneficiadas e muitas não conseguiram a aprovação. Não é um processo fácil. O que é o visto de habilidades especiais? Habilidades excepcionais. Excepcionais? Yes. Tipo, fazer malabarismo? Não, aí é o extraordinário. Aí é o EB1. Mas, assim, o EB2, você tem que mostrar que você é um profissional em alguma área. Como que você prova que você é profissional? Tendo um bacharel e muitos anos de experiência, que pode ser considerado mestrado, ou você ter um mestrado, doutorado, PhD. E não somente isso, essa é a parte mais fácil do processo, você tem que mostrar que você é profissional. Mas você também tem que mostrar que você tem um projeto ou um trabalho que você vai exercer aqui nos Estados Unidos que vai ser de nível nacional, de interesse nacional. Então, por exemplo, comprovar que você é profissional,
beleza, você tem um bacharel, tem 5 anos de experiência, ou você tem um mestrado, ou a gente pode comprovar que você é excepcional na sua função, você classifica para o EB2. Mas a parte mais complexa no EB2 National Interest Waiver é comprovar que o projeto que você está trazendo vai ser de interesse nacional. Então, aí é que muitas pessoas se prejudicam porque não tem como comprovar. Você pode até mostrar que você vai abrir uma empresa, que você vai contratar funcionários, vai ter uma diferença na economia, na comunidade, mas o visto é para interesse nacional. Então, você tem que mostrar que para os Estados Unidos vai ser interessante te conceder o visto, o Green Card. Então, não é algo simples de conseguir, não são todas as pessoas que qualificam. Mas os vídeos de YouTube e as propagandas diz que você pode, né? Então... Deixa eu continuar nesse assunto, assim. Quais são as dúvidas que mais chegam, assim, para você? O que as pessoas mais equivocadas, assim, em relação às informações? A pergunta que eu mais recebo e que eu ainda não sei como responder diretamente. A pessoa chega, tá aqui há 3 meses, como que eu aplico pro Green Card? Como que eu faço para ter o Green Card? Eu só quero trabalhar. Então, não é tão simples, né? Você tem que ter... eu tento explicar para as pessoas que para você receber o Green Card, você tem que ter uma petição. Essa petição pode ser familiar, pode ser trabalhista, pode ser de investimento, habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais, mas a gente tem que ver aonde você se enquadra. Tem familiar aqui nos Estados Unidos que é cidadão ou residente? Não. Você tem dinheiro para investir? Não. Você tem alguma empresa que quer fazer um processo imigratório para você? Não. Então, acho que você vai ter que aguardar. Né? Tem que ver as possibilidades e muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para isso. E, assim, olhando com a experiência que você tem, quantos anos você existe aqui? O escritório conseguiu a sua licença em 2018, desde janeiro de 26 de 2018, começamos nossas atividades. Com a experiência que você tem no escritório, quais são os maiores erros que o imigrante comete aqui nos Estados Unidos? A falta de organização e planejamento. Falta de organização no sentido... Se você está vindo para o país, você vai precisar da sua certidão de nascimento, você vai precisar da sua certidão de casamento, se você foi casado, divórcio, tudo isso você vai precisar para qualquer processo imigratório. Muitas das vezes as pessoas não têm. Até conseguir isso do Brasil, trazer para cá, fazer a tradução, leva um tempo. E quando a pessoa não é organizada, o tempo passa, você deixa tudo para a última hora e faz um processo de qualquer jeito porque você não teve tempo de se preparar. Esse é a maior dificuldade que a gente tem aqui no escritório. Entendi. Adriana, é possível uma pessoa que tenha as habilidades aí extraordinárias, né, ela fazer o processo dela, por exemplo, do Brasil? Sim. Eu não sei nem falar um exemplo aqui, não sei se a pessoa é um médico, um advogado, um professor, né, que talvez ele possa qualificar, ela pode fazer esse processo do Brasil? É possível isso? Ela, de repente, já chegar aqui com um green card na mão, ou já pegar no Brasil? É possível e é recomendável. Uma das coisas também que as pessoas precisam entender que é muito importante, o visto que você usa para entrar nos Estados Unidos tem que ser o que você vai fazer. Né? Então, por exemplo, se você está usando o visto de turista para entrar nos Estados Unidos, você só pode fazer o turismo. Você não pode entrar nos Estados Unidos e começar a estudar, porque você está com visto de turista. Se você fizer alguma coisa fora daquilo que você disse ao governo que você estaria fazendo aqui, você está infringindo as leis, termos e condições do seu visto. Isso pode ser prejudicial para você no futuro. Então, por exemplo, vir para os Estados Unidos para conhecer a cultura, para ver se é isso que você quer, descobrir o que você qualifica para o habilidade extraordinária, prepara a documentação, vai para o Brasil, faz o processo daqui. Uma vez que é aprovado, você já entra como residente, porque você vai vir para cá para trabalhar, para fazer aquilo que você falou que iria fazer. Essa seria a melhor opção. Então, o processo, sim, pode ser feito aqui nos Estados Unidos e dar continuidade no Brasil, via consular, ou se for um visto não imigrante. Pode ser feito aqui também, com a aprovação, você vai no consulado, pega o seu visto e entra nos Estados Unidos para fazer aquilo que você falou que iria fazer. Só mais uma, eu tô interrompendo hoje pra caramba, né? O diretor tá hoje. Eu tô sozinho, isso também.
A gente escuta falar muito sobre algumas áreas ou profissões nos Estados Unidos que são mais, não sei se fáceis de conseguir ou que os Estados Unidos precisa mais. Área de saúde, área de educação. Verdade ou mentira? É verdade isso? É verdade. Tem alguma área que seja mais fácil? A gente escuta muito falar, como o Thiago falou, né? De informação na internet, a internet está aí falando o tempo todo um monte de coisa. Eu sou enfermeira, eu sou médico, eu sou não sei o quê. Tem alguma área que seja mais fácil, entre aspas, assim? Eu não diria mais fácil, mas tem um procedimento menos burocrático quando você entra num processo que você qualifica para uma função que os Estados Unidos realmente está em falta. Por exemplo, enfermeiros. Existe um processo mais simples para enfermeiros que queiram vir para os Estados Unidos e trabalhar na enfermagem. Se você é enfermeiro no Brasil, tem as suas licenças no Brasil e quer vir para cá, você teria que validar o seu diploma aqui nos Estados Unidos, que muitas das vezes requer que você faça alguns cursos aqui, tire a licença aqui dos Estados Unidos e faz um processo que é um pouco mais tranquilo do que o EB3. É uma classificação específica porque existe a necessidade nessa área. Mas ainda assim existe um processo, né? Sim, tem um processo, não significa que vai ser aprovado. Aqui, sou enfermeiro, vou arrumar Não, e primeiramente você tem que estar licenciado nos Estados Unidos para poder exercer a função. Tem que falar inglês. Mas como é que eu tiraria essa licença sem ter um visto específico, por exemplo? Você pode vir com visto de estudante. Entendi. Você pode entrar aqui nos Estados Unidos para dar continuidade ao seu diploma, ou fazer essa transferência de diploma, né, de equivalência que você tem no Brasil para cá, termina os seus cursos aqui e aí faz o teste, né, para você tirar a sua licença. Uma vez que você é licenciado, com certeza você vai conseguir algum trabalho em alguma clínica, algum hospital, e esse departamento, essa clínica ou hospital, faria o processo imigratório para você. E já é similar ao processo do EB3, mas você não precisa lidar com o departamento de trabalho. O EB3 você tem que demonstrar que a empresa não encontrou um americano qualificado para a função. Né? Quando você é enfermeiro, você já não precisa provar isso, porque já está estabelecido que um enfermeiro está em falta aqui nos Estados Unidos. Então é um pouco mais tranquilo, você não lidaria com o departamento de trabalho. Boa. Deixa eu te jogar uma pergunta aí, ó. Tô aqui, não tenho dinheiro, e já que é um escritório missionário, eu vou chegar aqui e não vou pagar nada pelo meu processo de visto, porque como é que funciona isso? Então, nós trabalhamos com vocês, tá? Vamos orar por você. O nosso escritório tem os gastos mensais, né? Então a gente tem uma tabela de preço que é bem mais baixa do que no mercado. Então, assim, trabalharemos com você, vamos ver o que precisa ser feito. Mas, com certeza, você vai precisar de pagar os valores da imigração. Taxas do governo precisam ser pagas. Tem que pagar taxa pro governo? Tem. Caramba. Tem, né? E a gente já fez algum caso... Vários. Olha, nem terminei a pergunta. Algum caso gratuito, né? Alguma coisa... eu acho importante também, você contou uma história marcante sua lá, você contou atrás... mas eu sei também que tem outros casos, né, de pessoas, a gente trabalha muito com a questão, tô trazendo agora uma parada mais densa, né, a questão de mulheres que foram abusadas, essas coisas todas. A gente tem também uma parte que, tipo assim, chegou, não cobra, não é, não vou pagar e tal, não é assim. Não. Mas a gente também tem esses casos, né? A gente tem como eu falei, o nosso trabalho é missionário e é profissional também. Então, teve casos que a gente fez que a gente não cobrou. Teve casos que a gente conseguiu que não pagasse os valores da imigração. Tem exceções de cada caso. E existe um processo que se chama VAWA, Violence Against Women Act, que é um processo específico para mulheres ou homens também, embora o nome seja para women, mas é para qualquer pessoa que tenha sido abusado pelo seu esposo ou esposa. Pode ser sido emocionalmente, fisicamente. Então, a gente tem um carinho muito grande por pessoas que passam por essa situação. Esse tipo de processo a gente não cobra. Então, se você qualifica para o VAWA, uma conversa que a gente faz, se você qualifica para o VAWA e a gente acredita que consegue o processo imigratório para você, a gente faz esse processo sem custo. Pô, que legal escutar isso. Tem uma... Vou aliviar o clima, então, já que tá pesado. Tem uma história aí de que se eu levar os tapas de um americano no eu
consigo um green card. É assim que funciona? Não é bem assim. Eu já ouvi muita história. Tem esse processo do VAWA, que quando você é casado com um cidadão americano ou residente, e você foi abusado, você tem que comprovar esse abuso. Você consegue dar continuidade ao seu processo de green card sozinho, você não precisa do spouse para dar continuidade. E tem um processo também que se chama o U-Visa. O U-Visa é quando você é vítima de algum crime aqui nos Estados Unidos. Esse vítima de crime, o crime em si, existe uma lista de crimes que são qualificados para esse processo de U-Visa. Não é qualquer crime. Não tem esse de bullying, não tem essa de... bateram na minha porta e não deveriam. Não. Você tem que provar que você foi vítima de um crime e que você é o key witness. Você é a testemunha-chave para poder incriminar essa pessoa. Eu vou dar um exemplo de um processo que eu trabalhei nele. Uma família morava num condomínio. A mãe dessa pessoa que morava no condomínio estava vindo do país deles para visitar aqui os Estados Unidos. Era de noite. Essa filha foi lá buscar a mãe no aeroporto, pegou a mãe, chegou no condomínio. Ao estacionar o carro, vieram 3 homens e estupraram a mãe, Nossa. a filha, a criança que estava ali presente. E eles tinham tirado a faca do bolso, depois de terem estuprado as 3. Eles tiraram a faca do bolso. Foi quando a mãe começou a chorar e ela estava desesperada. E alguém gritou, houve algum barulho e os rapazes ficaram com receio e saíram correndo. Chamaram a polícia, fizeram o reporte e tudo mais e descobriram que esse tipo de crime estava acontecendo naquela região já por algum tempo, só que eles não conseguiam descobrir quem eram essas pessoas. Pela descrição que essa pessoa deu, que a mãe, a filha e a criança, a descrição que eles puderam dar nesse caso, foi o suficiente para que a polícia conseguisse encontrar quem eram essas pessoas e incriminaram essa gangue, né, que estava fazendo isso. Nossa. E não somente isso, foi descoberto que de todos os casos que tinham acontecido anteriormente, que eram dezenas, todas as vítimas tinham morrido. Ou seja, se não fosse esse grito ou isso que assustou os bandidos, elas não estariam vivas para contar essa história. E se não fosse a história delas, a polícia não teria conseguido incriminar essas pessoas, colocar na cadeia e tudo mais. Então, assim, é nesse nível, entendeu? Você tem que ser vítima de um crime que possa ajudar a polícia na busca do acusador, né? da pessoa que cometeu o crime. E não somente isso, você tem que ter a autorização do xerife ou do departamento de polícia para fazer esse visto. Então, se o policial concorda que você é a vítima chave para incriminar essa pessoa, ele vai assinar um papel. Com esse papel, você dá entrada no visto de U-Visa. Não é um visto fácil, leva em torno de 2, 3 anos mais ou menos para você ter a aprovação. Depois você ainda tem que esperar um período para aplicar para o Green Card. Mas é possível, quando você é vítima de um crime. Não dá para pedir pro meu amigo me bater. Não, seu amigo te bateu, sorry, tá? Sorry. Esse assault não tá na lista de crimes que são qualificados para U-Visa. Você falou muito sobre esse planejamento e sobre você fazer as coisas com antecedência, assim. Mas existe muito essa questão de, tipo assim, da pessoa não saber das coisas, fazer as coisas e depois tentar correr atrás. Uhum. Existem limites para até onde dá para correr atrás, para conseguir perdão pelas coisas, ou como é que funciona isso? Existem, mas cada caso é um caso. Né? Eu falo que assim, é bom você se preparar para você ir para o país, é bom você estar ciente das coisas, mas se eu for olhar para a minha história, não foi bem assim. Né? Deus mandou eu ir, eu vim. E aqui as coisas foram se encaixando. Você tem que fazer o seu papel, você tem que procurar um profissional que vai te orientar, você tem que procurar saber, seguir as leis, você tem que procurar saber o que precisa ser feito. Ok, se eu entrei agora, eu sei que eu tenho 6 meses. O que eu vou fazer nesses 6 meses? Como que eu vou me programar para que daqui a 6 meses eu não deixe tudo para a última hora e perca o meu status? Né? Esse tipo de programação e principalmente a certeza de que Deus está te encaminhando para isso é o que você precisa. E aí procura a gente ou procura algum outro escritório de imigração? Procura gente que possa te ajudar nesse processo, porque acho que ficar sozinho e em silêncio é pior, né? Não, com certeza. Aqui você não vai conseguir viver sozinho, sem uma comunidade, sem
sem aquele abraço humano que você não vai conseguir numa outra cultura. É diferente, a cultura americana é diferente. Eu sou casado com um americano, eu amo os americanos, mas é diferente, entendeu? É diferente. E você acha que, tipo assim, de quando começou para hoje, assim, o que você acha que é diferente na realidade americana em relação aos imigrantes e do imigrante? Vamos por parte, na relação dos Estados Unidos com o imigrante. Mudou de quando você começou, de quando você chegou aqui? Você acha que as coisas hoje são mais difíceis? Eu acho que hoje são mais fáceis do que eram quando eu cheguei aqui. Eu acho que são mais fáceis, tem muito mais informações, é muito mais acessível. Igrejas brasileiras, comunidade brasileira, informação. Aqui em Orlando tem brasileiro pra caramba, tem, né? Meu Deus. Bastante. Isso é bom. Mas assim, antes, na época que eu cheguei, era muito difícil você encontrar alguém que entendia processos de imigração. O que é o visto de estudante? Eu nunca ouvi falar do visto de estudante. Eu nunca ouvi falar das possibilidades de visto quando eu cheguei aqui. Hoje você já chega com toda essa informação, toda essa bagagem. Existem vários profissionais que trabalham na área que podem te dar uma consulta de graça ou podem te dar a informação que você precisa. É só você correr atrás. Então... E em relação ao imigrante, você acha que ele é diferente hoje? Ou não? Continua na mesma... O cerne é o mesmo? Eu acho que o imigrante é um pouco diferente no sentido de... Antes a gente vinha para esse país com aquela ideia de o mundo das mil maravilhas, a gente vai fazer de tudo, ficar quietinho na nossa e fazer a coisa acontecer. Hoje em dia o brasileiro já chega para fazer a diferença, já chega para abrir o seu negócio, para contratar pessoas. Antes a gente tinha aquele receio de fazer qualquer coisa, né? Porque a cultura é um pouco diferente. Hoje em dia eu creio que o imigrante que chega aqui já tem uma visão diferente de quem chegou há um tempo atrás. Já sabe o que quer, já sabe aonde vai, o que conseguir, já está preparado, entre aspas, daquilo que quer fazer. Você falou imigrante brasileiro. Você acha que o imigrante brasileiro conseguiu mudar isso, essa visão? Eu acho que é exatamente isso, assim, o fato de ter tanta gente aqui, eu acho que é realmente uma coisa, né? Assim, existe um olhar para muita gente estar aqui. Mas você acha também que, tipo, dentro desse desenho de êxodo rural, assim, quase, né, de você ter essa migração de um lugar melhor, você acha que mesmo com toda a informação ainda tem gente que vem para cá sem saber da realidade, assim, sem estar preparado? O pastor Wesley contou umas histórias aqui pra gente lá no nosso primeiro episódio, de gente que vinha só com uma passagem de ida, assim, acho que $100 no bolso. $100 no bolso. Acho que isso não existe mais, mas ainda assim, ainda tem uma idealização do que a pessoa vai encontrar aqui e esse choque de realidade ainda é duro, assim. Eu acho que é muita falsas promessas, né? Eu escuto muito de pessoas que falam, quando vem para consulta, eu vim porque meu amigo falou que eu podia ficar na casa dele, que ele ia me ajudar, chega aqui as portas se fecham. E aí a pessoa, não, eu não estava preparado para isso, né? Então, assim, sim, as pessoas têm mais informações do que tinham no passado, mas mesmo assim não estão preparadas para a realidade dos Estados Unidos. E não é para botar sal no café de ninguém, não, né? É só para dizer que, infelizmente, não é o país de mil maravilhas. Né? Existe uma dificuldade grande, mas aí é muito bom saber que a Igreja Nova Esperança tem uma porta aberta para ajudar as pessoas e para poder dizer a gente está aqui. Às vezes a gente está dentro da igreja e não sabe de todo o trabalho que acontece aqui dentro, de toda essa mobilização, de todo esse esforço que a gente tem de abraçar as pessoas. Exato. E eu vejo assim também, não só no escritório de imigração, eu vejo a equipe que trabalha no Ministério de Ação Social, os trabalhos que já foram feitos aqui, são coisas que eu nunca vi acontecer no passado, né? De pegar a pessoa em casa, de levar para comer alguma coisa, de fazer as compras, de doente, vou levar uma sopinha para você. Isso, se eu tivesse isso no passado, teria sido mil maravilhas. Né? Então, assim, é abraçar mesmo o imigrante, né? Eu vejo que a Igreja Nova Esperança faz uma grande diferença com relação a isso. É aquele negócio de sentar, de escutar. Uma das coisas que eu vejo muito que o imigrante reclama é que não tem um amigo, não tem um ombro amigo, não tem alguém para conversar.
Mas aqui na Igreja Nova Esperança você tem alguém. Sempre você vai encontrar alguém que você vai sentar e conversar. Às vezes é no meu escritório, né? Mas assim, você vai sempre encontrar alguém aqui dentro que você vai poder sentar e conversar. Que seja besteira, mas você vai poder sentar e conversar sobre o que for que essa pessoa vai te escutar. Vir pra cá é um recomeço de vida, né? Então, tipo assim, tudo que você sabia no seu país natal, né? De abrir uma conta no banco, de levar a criança pra escola, de matricular, né? Disso, de você ter amigos pra sair, tipo assim, você meio que recomeça essa vida, né? Totalmente. Então é muito bom, tipo, entender que existe um lugar que pode abraçar a gente, que tá disponível. Com certeza. Pra isso. Então é isso. Poxa, Adriana, muito obrigado. Tem mais alguma dúvida aí, Renan? Não. Sabe o que a gente pode fazer? Queria deixar proposto aqui para nossa segunda temporada, talvez. A gente abrir uma caixinha de perguntas e a gente fazer uma segunda rodada com você. Acho que foi ótimo essa pra gente conhecer um pouquinho da história, de como funciona a estrutura, mas talvez escutar das pessoas aí dúvidas que a gente possa tirar aqui. E é isso. Deixa a sua última palavra. A gente tem uma última pergunta que a gente sempre faz, que é: qual a sua melhor memória com a Igreja Nova Esperança? A minha melhor memória da Igreja Nova Esperança foi... Eu não me lembro se era um churrasco, mas estava tendo uma festa aqui na igreja. E eu era nova, não conhecia ninguém. Eu só lembrava de ter visto algumas senhoras no culto de quarta-feira que eu vim da primeira vez. E eu cheguei na cozinha, tava com cheiro de pão de queijo. A última vez que eu tinha comido pão de queijo fazia muito tempo. E eu lembro que eu cheguei, tinha algumas pessoas trabalhando na cozinha. Hoje eu sei que é a Fran, mas na época eu não sabia qual era o nome dela. E eu falei, tem pão de queijo? Aí a Fran, não tem, mas tá quase pronto. Espera um pouquinho. Aí eu saí pra fazer alguma coisa, não me lembro o que era. E esqueci do pão de queijo, né? Não voltei mais e fui pro culto, não sei, tinha alguma programação depois disso. Aí eu saí e quando eu voltei, a bacia de pão de queijo estava vazia. Aí eu, perdi o pão de queijo. Mas a Fran tinha guardado uma bacinha com um monte de pãozinho de queijo coberto e falou, você pediu o pão de queijo e saiu daqui. Aí eu, ai, que bonitinho. Ela guardou o pão de queijo pra mim. E desde então, isso aí marcou. Marcou. É como se eu fui alguém. Eu cheguei ali e fiz a diferença. Então, ela fez a diferença pra mim nesse evento. Que memória legal. Sem me conhecer. Então, hoje somos amigas. Legal. Adriana, muito obrigado. De nada. A caneca é um presente pra você. Thank you. E se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, despedir. Eu agradeço a oportunidade, sou muito feliz em fazer parte dessa nova esperança. Eu sei que é uma missão muito grande que a gente tem com o nosso povo e sou muito feliz em fazer parte disso. Obrigada por me ter aqui. É isso, galera. Espero que tenha sido bom para todo mundo, espero que você tenha conseguido entender um pouquinho do trabalho que acontece aqui no nosso escritório de imigração. Podcast todo domingo, ao meio-dia. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Até a próxima.